Neste tópico você aprenderá sobre derivadas, a regra da potência. Vamos entrar com o seguinte exemplo. Considere a seguinte função: f de x igual a x elevado a 4. Pergunta-se, quem é a derivada dessa função com relação a x? Aqui é muito simples. Você pode, se quiser, chamar o f de x de y. Assim a nossa função será y equivalente a x elevado a 4. E a derivada dessa função será y', ou seja, derivada de y em relação a x. E pela regra da potência, esse expoente 4 você tomba ele, vezes, você repete o x elevado a 4 e tira 1 do 4. Isso aqui será equivalente à derivada de y em relação a x, será igual a 4 vezes x, 4 menos 1, 13. Portanto, a derivada de x elevado a 4 com relação a x é igual a 4 vezes x elevado a 3. Outro exemplo, fx é igual a x elevado a 8. Como calculamos a derivada dessa função? E você, se quiser, transforma o f de x em y, que é igual a x elevado a 8. Aplica-se a regra. A derivada dessa função será igual a esse expoente, você joga ele para frente do x. 8 vezes, você repete o x elevado a 8. E tira 1 do 8. Ou seja, 8 menos 1, isso equivale a 8 vezes x, 8 menos 1, 7. Assim, a função f de x igual a x elevado a 8 terá como derivada 8 vezes x elevado a 7. Mais outro exemplo, vamos entrar com a função f de x igual a x elevado a 60. Queremos saber quem é a derivada dessa função. Transforme esse f de x em y, será igual a x elevado a 60. Aplique a regra da potência. O que nos diz a regra da potência? Você abaixa esse 60 ou tomba esse 60 para frente do x, fica 60 vezes x. Você repete o x elevado a 60. Pela regra, você tira 1 do 60. Isso nos fornece 60 vezes x elevado a 60 menos 1, que é igual a 59. Eis a derivada da função x elevado a 60. Agora queremos saber quem é a derivada da função x elevado a n. Novamente, você, se quiser, pode transformar esse f de x em y, que será igual a x elevado a n, e aplica a regra da potência. Derivada de y com relação a x, você abaixa o expoente, ou tomba, entre aspas, o expoente, multiplica por x, repete o expoente n, e tira 1 do n. E está feita a derivada da função. Esse f de x, que representa uma função, a gente lê f de x. Aqui f de x igual a x elevado a 10, por exemplo. Como é que a gente lê? A gente lê f de x é igual a x elevado a 10. Essa notação, f' de x, já sabemos que ela é lida da seguinte maneira: f' de x, ou derivada da função em relação a x. E aprendemos também que f de x pode ser representado pela letra y. Assim, resumindo, o que diz a regra da potência? Diz que a derivada de uma potência de x é o expoente de x vezes x elevado à potência inferior seguinte. Ou seja, dada uma certa função x elevado a n, a sua derivada será n vezes x, n menos 1. Vamos recordar o que é potência?
lá do nível fundamental, por exemplo, 2 elevado a 3, isso equivale a 8. O 2 é a base, o 3 é o expoente, e o 2 a terceira, que é igual a 8, o 8 será a potência. Outro exemplo, a função f de x equivale a x elevado a 4, por exemplo. X é a base, 4 é o expoente. X elevado a 4 é uma potência com expoente positivo. Diferencie a seguinte função: f de x igual a x elevado a 3. Aqui basta, se você quiser, substituir f de x por y, que é igual a x elevado a terceira. Aplicando a regra da potência, temos que a derivada de y com relação a x equivale a 3 vezes x elevado a 3 menos 1. Então, pela regra, você tombou o 3, passou ele para frente do x, repetiu o x elevado a 3 e tirou 1 do 3, ou seja, é a potência inferior seguinte. Assim, a derivada resultará em 3 vezes x elevado a 2. E x elevado a 2 é a potência inferior com relação a x elevado a 3. Dado a função f de x igual a x elevado a 11, diferencie essa função. Substituindo fx por y, y será igual a x elevado a 11. E a derivada dy em relação a x equivale a 11 vezes x elevado a 11 menos 1. Fica 11 vezes x elevado a 11 menos 1 equivale a 10. Essa é a derivada da função y igual a x elevado a 11. A função y igual a x elevado a n terá como derivada o n, que é o expoente da função, vezes o x elevado a n menos 1, que será a potência inferior seguinte. Essa notação que tem um traço aqui em cima é chamada notação de Lagrange. Quem introduziu no século XVIII essa notação. Considere a seguinte função: f de x equivale a x elevado a 30. Qual é a derivada dessa função? Você também pode usar um operador para aplicar nessa função e derivá-la. Você substitui o f de x por y, igual a x elevado a 30. Você pode aplicar um operador diferencial dado por d dx. Nós lemos assim, d dx. Você aplica em y e, após isso, aplica a regra da potência. Abaixa o expoente, ou tomba o expoente, vezes x elevado a 30 menos 1. dy dx equivale a 30 vezes x elevado a 29. Essa notação é devida a um matemático chamado de Leibniz. Considere essa outra função. F de x é igual a x elevado a 22. Determine a derivada de y em relação a x. Você pode substituir f de x por y, que é igual a x elevado a 22, e aplicar a regra da potência. E por meio da notação de Leibniz, d dx, y, você aplica a regra da potência. O operador d dx vai ser aplicado na função. Aí, aplicando a regra da potência, nós temos que abaixar o 22, repetir o x elevado a 22 e tirar 1 do 22. Isso aqui dará 22 vezes x elevado a 21. Eis a derivada da função dada. Dado a função fx igual a x elevado a 40, determine, usando a notação de Leibniz, a derivada da função y. Você substitui o f de x por y, igual a x elevado a 40, e aplica a regra da potência. Assim, d dx de y é igual a 40, você tomba o 40 para a frente do x, vezes x elevado a 40 menos 1. Isso da regra. 40 menos 1 da regra. Isso equivale a 40 vezes x elevado a 39. Eis a derivada da função dada. Dado a função que já conhecemos, x elevado a n, determine
dy dx. Basta você aplicar na função o operador ddx e aplicar a regra da potência. O n vem para frente do x vezes x elevado a n menos 1. Essa é a derivada da função dada. Considere a função f de x igual a x elevado a 32. Ache a derivada dessa função empregando a notação de Leibniz. dy dx equivale a quanto? Você substitui f de x por y e aplica a regra da potência. Abaixa o expoente, tomba o expoente, vezes x elevado a 32 menos 1. Isso nos fornece 32 vezes x elevado a 31. Essa é a derivada da função pedida. Dada a função f de x igual a x elevado a 19, ache o d dx de fx. Aqui mais uma vez estamos utilizando a notação de Leibniz. Vamos aplicar o operador d dx na função f de x e aplica-se a regra da potência. Tomba o 19, que é o expoente, repete o x elevado a 19, tira 1 do 19. Isso fica 19 vezes x elevado a 18. Essa é a derivada da função. Considere a função f de x igual a x elevado a 13. Ache d dx de f de x. Você aplica o operador d dx na função f de x e aplica a regra da potência. Você abaixa o 13, repete o x elevado a 13 e tira desse a unidade. Isso vai nos fornecer 13 vezes x elevado a 12. Eis a derivada da função. Derive a seguinte função: f de x igual a x elevado a n. Novamente a função que iniciamos o nosso estudo. Determine d dx aplicado em f de x. Novamente, aplicamos o operador d dx na função f de x, que é o x elevado a n. Você tomba o expoente da função, repete o x elevado a n e tira o 1 do n pela regra. Eis aí a derivada da função, utilizando a notação de Leibniz, ou seja, o d dx. E agora nós temos o nosso último exemplo. Dada a função f de x igual a x elevado a 200, determine a sua derivada. Você pode substituir f de x por y. Y é igual a x elevado a 200. E pode usar todas as notações aprendidas neste tópico. Para derivar essa função, você pode utilizar todas as notações aprendidas aqui nesse tópico. F de linha de x, que é o mesmo que derivada da função em relação a x, que é igual a d dx na função, que será o mesmo que y', que será o mesmo que dy dx. Eis as notações que aprendemos hoje na nossa aula. Aí você agora aplica a regra da potência. Tomba o 200 vezes x elevado a 200 menos 1. E isso equivale a 200 vezes x elevado a 199. Eis a derivada da função pedida. Obrigado pela atenção. Até a próxima.